Vamos ser felizes porque essas informações são extremamente importantes. Olha que pauta legal. Convidamos ele que é cardiologista e arritmologista, Dr. Caio Henrique, bem-vindo. Falei direitinho? Arritmologista. Interessante, né? A especialidade. Para falar de chip da beleza versus saúde do coração. A gente sabe que o chip da beleza hoje, né, doutor, é uma realidade. Já conversamos aqui algumas vezes para entender benefícios e colocando na balança o que seria contra e tal. E nos chamou muita atenção, porque quando a gente fala de saúde cardiovascular, principalmente feminina, é algo que é diferente até na questão dos homens. A gente vem com aquela proteção e depois na menopausa fica digamos que um perigo a mais, né? Então, a gente vai conversar, o doutor vai colocar pontos importantes, né, de o que isso pode trazer a longo prazo para as mulheres que têm o chip da beleza, mas eu queria começar explicando realmente o que é, como ele é colocado, né? A gente até fez uma ilustração. Tá bom. Certo? Muito obrigado pelo convite. Primeiro, é uma honra estar aqui nesse programa. Honra nossa. Carol, o chip da beleza, apesar do nome ser chip, na verdade ele é um implante hormonal, né? Então, é um tubinho de silicone e você coloca ali alguns hormônios com características androgênicas. O principal é a gestrinona, mas frequentemente você tem outros hormônios androgênicos ali. Ele tem 5 milímetros, ele é pequenininho e geralmente faz um pequeno corte na região do glúteo e faz a inserção. Ele tem uma liberação prolongada e lenta dos hormônios, então ele dura meses no corpo da mulher. E como são hormônios androgênicos, eles têm alguns efeitos inicialmente benéficos para o corpo. Então, ele tende a aumentar a massa muscular, diminuir a quantidade de gordura, aumenta a disposição, aumenta a performance física e aumenta a energia. Por isso que, como tem esse impacto positivo, ficou esse nome, né? Chip da beleza. Então, é basicamente isso. Agora, a gente fez um esqueminha aqui. Quando você diz gestrinona, ele sempre vai ser a base de gestrinona. Vai depender, então, do médico e do paciente se vão acrescentar outras substâncias, certo? Certo. Mas a base dele é gestrinona. Isso. A gestrinona é artificial. Isso. E é verdade, doutor, que ela faz com que a testosterona natural feminina aumente? Isso. Na verdade, esses hormônios, quando eles são repostos de forma exógena para o corpo, existe uma tendência a inibir os hormônios próprios da pessoa. Então, na verdade, é um pouquinho ao contrário. É ao contrário. Ele tende a inibir os hormônios produzidos pelos ovários, os hormônios produzidos pela hipófise. Mas como o hormônio está no sangue, se fizer uma dosagem no sangue, ele vai estar alto. Mas esse hormônio dosado não é o próprio, é o externo. Então, eu te perguntei porque já li a respeito e algumas entrevistas e até algumas questões dá a ideia que é o nosso hormônio, então, quando você dosa, que está ali alto. E não, ele vai aumentar porque o nosso foi inibido e é este aqui que está atuante, Sim, certo? Certíssimo. Aí, doutora, entramos então numa questão importante. Com esses anos já de estudos e de muitas mulheres, né, que já utilizam há algum tempo, o que vocês começaram a entender a respeito dessa saúde cardiovascular? Então, a questão dos hormônios androgênicos, ela ainda tem alguns efeitos incertos sobre o sistema cardiovascular. Esses efeitos, a gente extrai essas informações a partir de estudos clínicos, né? Então, são os estudos clínicos que é feito passo a passo, as etapas, critérios rígidos, para a gente saber a eficácia para aquele que é destinado e também a segurança daquele medicamento, daquele hormônio. Tanto a sua posologia, a sua dosagem, a via de administração. Um probleminha do chip da beleza é que ele não passou exatamente por esses testes clínicos como normalmente os medicamentos passam. Então, essas informações específicas do chip da beleza a gente não tem. Então, a gente tem, na verdade, um conhecimento prévio da literatura médica dizendo o que hormônios androgênicos podem trazer de efeitos colaterais para o nosso organismo. A longo prazo. A longo prazo e a curto prazo também pode acontecer. A curto prazo podem ser mais manifestações dermatológicas, como queda de cabelo, aumentar a oleosidade da pele, acnes. A longo prazo pode ter aquela mudança do timbre da voz, a mulher fica com a voz mais grave, aumento do clitóris
E falando sobre o sistema cardiovascular, o que pode acontecer a longo prazo, como eu estou falando, ainda são dados inconclusivos, a gente precisaria estudar mais esses efeitos. Tá. Um dos principais preocupações que podem acontecer seria uma alteração no metabolismo do colesterol. O colesterol, ele é um lipídio que nós temos, ele participa de diversas funções, na síntese de hormônios, na síntese da vitamina D, dos ácidos biliares. Tá. E ele como ele é uma gordura, ele é carregado no sangue por lipoproteínas, que ficam fazendo o transporte desse colesterol. E existem as lipoproteínas, que é o chamado colesterol bom, né, que é o HDL, porque ele tem a função de fazer uma limpeza das artérias, mas também tem o LDL, que é o colesterol ruim, popularmente falando, que ele tem um probleminha de formar placas de gordura, que é um termo que a gente chama até de aterosclerose, Tá. que é a formação de plaquinhas de gordura no interior dos vasos, e isso a longo prazo pode ser uma preocupação. Então, isso pode acontecer quando a gente está falando aí de hormônios que estão atuando, que não são os nossos naturais e que vão estar, enfim, numa dosagem alta no sangue. Isso. Né? É uma preocupação exatamente porque como não tem assim uma padronização do chip da beleza, Entendi. então você às vezes cada médico pode prescrever uma quantidade de hormônios diferentes e, infelizmente, não é infrequente você ter doses altas de hormônios para ter um resultado estético rápido. Ok. Então, essas doses são chamadas doses suprafisiológicas. Entendi. E quanto maior a dosagem, é possível de você ter mais efeitos colaterais. Então, e no final é meio que uma confiança que a gente tem que ter, claro, no profissional, entendendo aí a sua ética, né, de trabalho, de colocar algo que a longo prazo ou curto prazo vai trazer muito mais benefícios do que um problema grave de saúde. Mas eu queria também conversar com você, pensando, a gente vai colocar os pontos de novo que o doutor comentou dos problemas cardiovasculares que podem surgir. Você sabe que eu e minha diretora, quando a gente passa o programa, né, Glaucia, a gente tem o hábito também de, entre as duas, né, na conversa, se questionarmos algumas coisas. E hoje, enquanto a gente passava, eu até coloquei para ela, puxa, então, que coisa. Então, a gente está falando de algo que pode melhorar uma performance no exercício. Então, uma pessoa sedentária que está ali desanimada e tal, que coloca, isso pode ser um gatilho para ela se animar, uma coisa bacana e mexe com o metabolismo como um todo, para que ela tenha, então, mais ânimo, para que ela se sinta mais bonita. Então, vai mexer com uma autoestima, que também emocionalmente é muito bom, vai fazer com que ela pratique mais atividade física e vá melhor, até que emagreça, pensando aí se isso acontecer. E aí, colocando na balança, doutor, pensando nessa questão cardiovascular, que tipo de preocupação, então, nós mulheres temos que ter? Porque o que a gente nota é que cada vez mulheres mais jovens estão colocando o chip da beleza. E quando nós estamos numa fase jovem, teoricamente, a gente tem até muito mais proteções do que lá na frente. Então, será que está tendo, enfim, a gente está adiantando um pouquinho esse tempo, esse chip da beleza pode ter mais benefícios, de repente, numa mulher que esteja numa fase até mais velha? Como é que você enxerga isso pensando no todo, tá? Na saúde como um todo, no peso e na questão cardiovascular? Isso, é um assunto polêmico, né? Exatamente, mas polêmico. Aqui a gente gosta de falar dessa parte. Então, assim, eu particularmente eu não sou contra em si com o chip da beleza, né? Eu acho que a gente tem que... A medicina, ela é feita para trazer cada vez mais benefício para a gente. A questão mais é que a gente precisa ter alguns cuidados e fazer testes clínicos, estudos clínicos, como a gente faz com qualquer medicamento. Tá. A gente não fez com as vacinas, qualquer medicamento para comercializar, a gente precisa fazer testes. Primeiro, para saber se ele tem eficácia a que ele é destinado, e segundo, para saber se ele tem segurança. Se fizer esses testes clínicos bem conduzidos, que são chamados ensaios clínicos randomizados, que um grupo você coloca o chip da beleza e outro grupo você faz o grupo controle, aí você vai ter dados mais objetivos e aí esse medicamento ele começa a ser implementado na prática clínica. A questão é que, como a gente não tem essa informação, então é uma área um pouco cinzenta, um pouco nebulosa de quais os reais benefícios em detrimento de possíveis malefícios. E é muito individual, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? E quanto mais fatores de risco a mulher, ou às vezes coloca até em homem, tenha, isso pode ser potencializado. Então, quais são os fatores de risco? É pressão alta, diabetes, se já tem um colesterol alto antes do implante,
tabagismo, as mulheres que fumam, aumenta muito o risco da aterosclerose e às vezes até um histórico familiar. Às vezes já tem um parente de primeiro grau que teve um infarto ou uma AVC numa idade mais jovem, essa pessoa ela carrega uma genética mais predisposta. Então, quanto mais fatores de risco a pessoa tem, tende a aumentar o risco cardiovascular. Perfeito, doutor. Tirou minha dúvida. É ali, ó, balança, discutir, né? Vamos colocar, então, só para repassar para o pessoal de casa, o que você comentou, os efeitos, então, cardiovasculares preocupantes, aumento dos níveis de colesterol ruim, aumento da pressão arterial e riscos de trombose, infarto e AVC. A gente tem um ilustra para colocar também, né, para o doutor comentar, e já perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Aí, doutor, é isso que pode acontecer, então, com a artéria? É exatamente aí. O vídeo está mostrando exatamente essa questão da formação de placas de gordura e essas placas, elas podem evoluir a longo prazo e causar um estreitamento do vaso. Isso compromete a passagem do sangue, né? O fluxo sanguíneo para vários órgãos. Isso pode acontecer no coração, pode acontecer no cérebro e, eventualmente, pode acontecer até uma ruptura dessa placa. Às vezes ela é até pequena, mas ela pode romper e causar uma oclusão total do vaso, aí é a situação de um infarto, até mesmo de um AVC. Puxa vida, tem que ficar atento mesmo. Sim. Olha lá, tem perguntinhas do público, aproveitem, estamos ao vivo. Obrigada, um beijo. Ó, a mulher que está na menopausa pode colocar, então, o chip? Então, a mulher na situação pós-menopausa, na verdade, o ideal é ela fazer uma avaliação, às vezes, conjunta, ginecologista, com endocrinologista, cardiologista. Porque a terapia de reposição hormonal da menopausa já é um tratamento muito bem estabelecido. Então, a gente já tem vários estudos clínicos de décadas mostrando que realmente tem benefício, principalmente por sintomas da pós-menopausa, os fogachos, aquilo tende a melhorar muito a qualidade de vida da mulher. Só que a terapia de reposição da menopausa costuma se fazer com outros tipos de reposição hormonal e não com o chip da beleza. Que é a gestrinona. A gestrinona do chip da beleza, mas a reposição hormonal costuma ser, às vezes, adesivo, transdérmico, às vezes comprimido, depende se a mulher tem útero, se não tem útero, então são vários pontinhos que precisam ser ligados. E isso já tem mais estudos até do que com o chip da beleza. A terapia de reposição já é um tratamento muito bem estabelecido, feito, recomendado quando existe indicação médica. Então é uma situação muito mais que a gente tem domínio, vamos dizer assim. Tá aí. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada. Quais hormônios, então, compõem o chip da beleza? A gestrinona, que você disse que é a base, mas pode ter? Isso. A gestrinona ela é um hormônio sintético, né? Então ela tem uma função progestágena, né? Simulando mais ou menos a progesterona endógena que a mulher tem. Só que ela tem um efeito androgênico, ou seja, um efeito mais do sexo masculino. Por isso que aumenta a massa muscular e diminui a quantidade de gordura. E tem um efeito também anabolizante, né? Tanto que a gestrinona, ela está na lista de medicamentos que é considerado doping, né? Pelo Comitê Olímpico, pelas competições internacionais. Se for detectado gestrinona, a pessoa é desclassificada. A gestrinona é a base dos implantes hormonais, mas como eu te falei, como não tem uma padronização, muitas vezes coloca testosterona ou coloca outros hormônios mais ou menos com a mesma característica androgênica para ter aquele efeito que está se esperando. E aí, doutora, aproveito para te perguntar, vai ter um tempo limite, essa mulher ela tem que fazer uma retirada em algum momento desse chip e pensar se ela vai recolocar? Como é que é essa questão? Esses detalhes eu até não tenho tanto conhecimento para te falar, mas pelo que eu li, parece que ele vai sendo absorvido. Então, não necessariamente precisa fazer uma retirada. Ok, ele acaba. Parece que é um material biodegradável e vai absorvendo, mas os médicos que fazem o implante poderiam dar mais detalhes disso. Então, seria realmente um novo implante adicional, caso se houver uma indicação médica naquela situação. E é uma questão, eu te fiz essa pergunta porque dependendo das situações, às vezes, essa mulher fica um tempo, aquilo se torna algo positivo, né? Dá certo para perda de peso, para um estímulo da atividade física. E, de repente, depois disso, o corpo naturalmente, né, volta de uma outra forma. Por quê? Porque ela mudou hábitos como um todo.
Não é verdade? Sim. Então, assim, às vezes a gente fala, não, tal coisa vicia porque você fica refém daquilo. Você fala, ai meu Deus, então se eu não colocar o chip, aí a testosterona vai cair, eu não vou conseguir fazer esporte, aí eu vou engordar tudo de novo. E às vezes não. A mudança que um chip da beleza por um tempo determinado faz, pode trazer benefícios até para que o corpo volte depois dele de outra forma. Com certeza. Não é, essa doutor? seria a situação ideal, né? Não é. As mulheres que já, enfim, já colocaram o chip, passou aquele período, já que houve toda essa mudança de composição corporal, começou a praticar exercício físico, a gente foi apenas o start para ter um estilo de vida saudável, né? Manter uma alimentação equilibrada, exercício físico regular, não fumar, evitar o excesso de bebida alcoólica. Então, às vezes, realmente, essa seria a situação ideal, né? Você ter saúde apenas com estilo de vida saudável. Seria a situação sem a necessidade de exógenos ou de hormônios ou de medicamentos até mesmo para tentar equilibrar a saúde. Igual remédio para emagrecer, que tem o seu período ali de indicação, então, né, chegou no objetivo e tudo certo, agora manter, mas retirando, né? A gente já fez pauta sobre isso. Então, me veio também essa... Eu sou meio maluquinha assim, doutor. Eu vou pensando em várias situações, porque eu sei que tanta gente está lá do outro lado com aquela interrogação. Ai, meu Deus, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Ai, quando acabar, será que eu vou ficar bem? Será que eu não vou? Então, são coisas que eu acho, né? A gente tem que fazer o público também pensar um pouco além, até para ajudar na escolha. Eu vou colocar agora mais uma perguntinha do público. Estão chegando várias. Olha essa aí, tá prontinha. Ó, é da Sandra. Obrigada, Sandra, um beijo. Esse chip pode ser considerado um anabolizante? E a reposição hormonal por adesivos também pode causar esses problemas cardiológicos? Excelente pergunta da Sandra. O chip, ele, como o principal hormônio é a gestrinona, e a gestrinona ela tem propriedades anabolizantes. Então, como eu já falei, faz parte até da lista de substâncias proibidas consideradas doping, né? Então, tem sim um efeito anabolizante. A segunda pergunta é em relação a adesivos. É o adesivo, se pode trazer problemas cardiológicos. A questão do ou adesivos, ou gel, ou comprimido, ou cremes, às vezes que é feito a reposição hormonal, principalmente na mulher na pós-menopausa, realmente pode necessitar de algum tipo de acompanhamento mais especializado, principalmente relacionado ao metabolismo do colesterol, tá? E, às vezes, aumento de triglicérides a depender da via de administração que é feita a reposição hormonal. Entendi. Então, qualquer reposição hormonal, na verdade, independente da forma com que você faz, é extremamente importante fazer um acompanhamento médico com aquele médico que está prescrevendo aquela reposição. Então, mesmo os adesivos ou outras vias podem necessitar de um acompanhamento específico. Hoje tem até aquela situação, né, doutor, da soroterapia, que pode também ser já direto na corrente sanguínea. Então, precisa de acompanhamento, não tem jeito. Com certeza. Né? Não tem jeito. Tem mais perguntinha, Glaucia? Olha lá. Denise, obrigada, um beijo. É verdade que serve para tratar endometriose? Muito bom. A gestrinona, ela já é antiga, ela é dos anos 70 e ela foi desenvolvida exatamente para o tratamento da endometriose, que é uma doença ginecológica bem importante, compromete muito a qualidade de vida da mulher, só que ela começou lá por comprimido, por via oral. Então, até a gestrinona por via oral, ela tem até a liberação da Anvisa e tem liberação internacional. Então, essa pergunta foi boa porque justamente o que iniciou o motivo dos estudos com a gestrinona foi justamente para o tratamento da endometriose. E ainda hoje existe até um pouquinho de controvérsia entre os ginecologistas, né? Alguns gostam de fazer a reposição através de implante, outros preferem outros tipos de tratamento. Mas sim, o principal base da gestrinona é para o tratamento da endometriose. E que aí seria na forma oral, num primeiro momento. Isso. Ou na verdade, isso vai depender muito de cada caso, né? Porque existem outros medicamentos tão efetivos quanto para o tratamento da endometriose. Às vezes precisa de um procedimento cirúrgico, aí vai ser uma situação mais individualizada para a mulher que sofre de endometriose. Tá aí. Tem mais perguntinha? Aproveitem, estamos ao vivo na tela. Sônia, obrigada. Tenho 65 anos, nunca fiz reposição hormonal. Entrei na menopausa com 40. Posso colocar esse chip? Bom, aí também é uma questão muito individual, né? Como ela entrou na menopausa aos 40 e está com 65 anos, já passou muito tempo daquele período da pós-menopausa precoce, que é normalmente quando se faz a terapia de reposição hormonal. Uma das poucas indicações de se fazer, por exemplo, androgênios para a mulher na pós-menopausa é quando tem uma condição chamada de transtorno do desejo sexual hipoativo.
Tá. Que é quando a mulher fica com a libido mais baixa, fica um pouco com desânimo, ou com cansaço mesmo para realizar determinadas atividades. E aí sim, isso é uma entidade médica, isso é um transtorno que sim precisa ser tratado, mas na maioria das vezes, Carol, faz a reposição por outras vias que não também um chip da beleza, que não implante hormonal. Já então, conhecidas, inclusive. Já conhecidas. Então é uma reposição que é feita há muitos anos por endocrinologistas também, só que não utiliza a via do implante hormonal. Geralmente se faz a reposição de testosterona ou de outro androgênio, caso a paciente tenha indicação, por outras vias que já são mais estudadas e estabelecidas. E claro, tendo também uma proteção desses problemas, né, dessa saúde cardiovascular. Com certeza. Né? Já de estudos antigos, sim, né? Já sim, conhecidos. Sim. Dá tempo demais, olha lá. Ai, que bonitinho o coração. Na imagem, agora que eu vi. Tá pronta, Glaucia? Quer me cantar? Se não entrar? Não? É que eu não tô ouvindo. Não tô te ouvindo, tá? Só pra dar um... não tô te ouvindo. Acho que o pontinho deve ter desligado. Doutora, eu vou te agradecer então, que agora eu perdi minha comunicação, mas a Juju tá dizendo ali que acabaram as perguntinhas, né? Pra gente encerrar, é claro que a gente sabe que o mais importante é que a gente faça um check-up, né? E que, tendo ou não um chip da beleza ou de outras formas, né, que a gente acrescente essa questão hormonal, é que a gente faça exames curto prazo para a gente acompanhar o que está acontecendo, que às vezes os números podem mudar muito em um mês, né? Com certeza. O que você falou é extremamente importante porque muitos fatores de risco desse, Carol, são assintomáticos, então eles não dão sintomas. Então uma pressão que sobe, uma glicemia que aumenta, um colesterol que aumenta, a pessoa vai levando a sua vida normal e não percebe. A função de um acompanhamento médico regular é exatamente detectar essas condições que não dão sintomas e fazer a intervenção mais precoce possível. É isso. Então, gente, quem tem que fazer talvez com mais frequência todos esses exames para ficar bem ali certinho, vendo se está tudo certo. Obrigada, viu, doutor? Adorei suas explicações. Quem quiser saber mais, vou deixar o contato do doutor lá no Instagram, é @doutorabreviado Caio Henrique, no final tem um T e um S. @doutorabreviado Caio Henrique, tem um T e um S no final. É só encontrá-lo lá nas redes sociais. Obrigada, doutora. Até a próxima.